na redação da Rádio Cidade para a gente saber o que foi destaque no Jornal da Cidade dessa terça-feira, 16 de abril de 2024, com ela. Laís Florencio. Bom dia, Laís. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. A gente abre esse destaque falando de dengue, porque o governo tem até o fim deste mês para utilizar, Renata, cerca de 145 mil vacinas de dengue em 6 estados brasileiros. As vacinas integram um lote de mais de 600 mil doses que foram compradas pelo Ministério da Saúde com vencimento marcado para 30 de abril. O imunizante é destinado a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, que é o público-alvo do governo federal, por concentrar a maior parte, das internações por dengue. Para evitar, que essas vacinas se percam, a ministra Nízia Trindade anunciou, que vai haver uma redistribuição das doses não usadas para outros municípios em 9 estados, dentro das próprias, unidades da federação, mas a adesão não tem dado conta da quantidade de imunizantes disponíveis. Ou seja, o que acontece? Tem muita dose e pouca gente indo se imunizar, ou, no caso, levando os filhos aí de 10 a 14 anos para fazer essa vacinação. No Amapá, por exemplo, das mais de 22 mil doses prestes a vencerem, recebidas aí no início deste mês, cerca de 1.000 foram aplicadas, conforme dados preliminares da Secretaria de Saúde. O estado recebeu imunizantes do Distrito Federal e do Mato Grosso do Sul por características próprias, dessas duas unidades da federação. Lembrando, que além do Amapá, outros 8 estados, participam dessa redistribuição de doses que vencem agora em abril. Goiás tem aproximadamente 77 mil doses a serem aplicadas ainda. A Bahia tem aí 15 mil e São Paulo tem em torno de 11 mil doses pendentes. É uma pena a gente saber que esse público está tão reduzido ainda com essas doses para vencer, e a gente aproveita que está falando de dengue, Renata, para lembrar, e reforçar aqui que Pernambuco confirmou ontem a primeira morte pela arbovirose este ano no estado. A vítima é um homem de 53 anos, morador de Tuparetama, no Sertão. Ele morreu no dia 17 de março e a morte foi confirmada ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. Mas mesmo com essa morte, a Secretaria de Saúde informou que o estado passa agora no momento em que esse período de arboviroses está perdendo força e os números estão caindo, principalmente se comparar o fim de março e começo de abril com o período em que houve essa morte registrada, que foi na semana referente a 17 de março. A gente espera realmente, e lembra que alguns municípios da região metropolitana do Recife já receberam as doses de vacina contra dengue e podem, levar essas crianças de 10 a 14 anos para serem imunizadas. Para finalizar os destaques, a gente vai falar de um assunto internacional que envolve os brasileiros. A gente vem acompanhando a situação em Israel após o ataque com o Irã e, por isso, a Força Aérea Brasileira está desde o último domingo com tripulações e aeronaves a postos, e em constante prontidão para poder fazer a retirada de brasileiros que estão em Israel, caso seja necessário. Lá em Israel, escolas foram fechadas, e aglomerações públicas também foram suspensas, como uma forma de prevenir a população desses ataques que podem acontecer novamente no país. Apesar disso, o exército israelense pediu à população que fiquem calmos, mas exércitos e governos de outros países que têm os seus locais morando lá em Israel estão atentos, assim como o Brasil. No comunicado das Forças Armadas, e da Força Aérea Brasileira, eles dizem que as pessoas devem continuar agindo com calma e responsabilidade, como fizeram até agora, e se certifiquem de seguir as orientações que são passadas. A Força de Defesa de Israel afirmou que está preparada e pronta para ter sistemas ofensivos e defensivos, e agora o Brasil aguarda aí os próximos passos para saber se vai haver uma nova retirada dos brasileiros que estão por lá. Lembrando que lá no final do ano passado, quando começaram os conflitos entre Israel
e Gaza, né, com o Hamas, né, várias aeronaves brasileiras fizeram a retirada e a repatriação dos nossos brasileiros que estavam por lá, mas agora isso pode acontecer novamente. Renata, esses foram alguns dos nossos destaques. Eu destaco aqui, né, que o Jornal da Cidade está sempre começando 7 da manhã, de segunda a sexta. Todo mundo pode acompanhar as notícias do dia com a gente. Então, fica aí o convite e eu volto amanhã. Renata, com você. Obrigada, Laís. 9h23, WhatsApp Cidade.